Torcida revoltada e diretoria em alerta. Rafael Paiva, infelizmente, está com os dias contados no Vasco. O treinador vive seu pior momento e sua permanência para 2025 está descartada. A derrota para o Inter por 1-0 na quinta-feira foi a terceira seguida do Vasco no Brasileirão. A equipe perdeu a invencibilidade que durava desde abril, jogando em seu estádio e só conseguiu 2 vitórias nas últimas 13 partidas. Por causa disso, Paiva foi fortemente xingado pela torcida no fim do jogo. Tá aí, ó. Eu vim emoji e o emoji pé da vida. Da raiva. A situação piorou ainda mais após essa entrevista coletiva do treinador. Eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu acho que talvez eu já falei aqui o exemplo do Peck e do Orelhano, né? Que eram jogadores vaiados aqui, e um foi o melhor e o outro foi o terceiro melhor jogador da Liga Americana, né? Acho que aqui a gente sofre muito no Vasco, todo mundo, torcida, staff, jogadores, por essa ânsia que a gente tem de ver o Vasco onde o Vasco merece estar, que é disputar títulos, que é disputar Libertadores lá na cabeça, que é disputar o que a gente fez na Copa do Brasil esse ano, né? Que é tentar disputar uma final. Então a gente tem sofrido muito com isso, né? E daí eu acho que o reflexo da torcida vai a alguns jogadores, né? A ânsia de ter jogadores que resolvam o problema, mas eu acho que a gente está no processo. A gente tem que acreditar no processo, que o Vasco tem que ser passo a passo. A gente não pode cair esse ano, a gente tem que brigar pela Libertadores, a gente tem que brigar por uma Sul-Americana, mas a gente tem que ter paciência. O que aconteceu esse ano com a 777, a gente tem que ter paciência. Acho que acaba estourando em alguns jogadores, né? Eu acho injusto. Acho que o Léo é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que não está à toa aqui, é um jogador que vai ter mercado se ele sair do Vasco. Vejo a mesma coisa o Galdames, é um jogador de nível de seleção chilena, assim como o Puma foi muito vaiado em algum momento. Entrou agora no Uruguai contra a seleção brasileira, assim como o Ryan já foi vaiado. A gente tem vários, se eu ficar falando aqui são vários jogadores. Eu não estou defendendo jogadores a qualquer custo, mas eu acho injusto, sim, porque são profissionais que se dedicam muito, têm muito potencial, acho que vão ter mercado quando sair daqui. A gente tem alguns casos de jogadores que saem e conseguem render em outro lugar. Então a gente precisa, nesses momentos que a gente está em dificuldade, como é o caso agora, precisa de mais apoio da torcida, porque faz muita diferença. A atmosfera que a gente teve, por exemplo, contra o Atlético Mineiro é absurdo o quanto empurra a gente para frente, e a gente precisa muito dessa atmosfera nos 2 jogos que a gente vai ter em casa, né? Então eu acho assim, eles são jogadores que têm qualidade. Acho que vários outros jogadores têm que provar dentro de campo. O Léo, acho que para não ser vaiado, ele tem que fazer uma partida quase perfeita, assim. A gente tem outros jogadores que, na minha opinião, às vezes erram mais do que o Léo, e a bomba sempre vai pro Léo, vai pro Galdames. E a gente tem que acreditar nos jogadores que a gente tem, porque eles têm potencial. Essa declaração não foi bem vista internamente e entre os torcedores. E não para por aí. Segundo fontes de dentro do Vasco, a relação entre Rafael Paiva e parte do elenco está em colapso. O treinador, que antes era visto como um líder, agora perde o respeito dentro do grupo. E você, o que acha dessa situação que o Vasco está passando? Quem seria o nome ideal para comandar a equipe em 2025? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Futebrilho para ficar por dentro das notícias do mundo da bola.